Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com a sua vida, que o poder de Deus possa te alcançar em renovo, em graça e em bênção. Nós estamos começando uma série de estudos sobre demonologia. É a ciência que estuda os demônios, o mundo espiritual, como funciona, como é organizado o mundo espiritual e principalmente as armas que nós devemos usar para lutar contra esses demônios. São os princípios da palavra de Deus para que você compreenda o que é a batalha espiritual, qual a posição da igreja dentro da batalha espiritual e qual a nossa posição individual diante das resistências e das muitas tribulações espirituais que nós enfrentamos. Você vai ouvir muitas verdades, vai compreender muito daquilo que é a vontade do Senhor, e eu tenho certeza da bênção e do milagre de Deus também sobre a sua vida. O que você e eu precisamos entender em primeiro lugar? O pano de fundo de toda a palavra de Deus é a luta entre Deus e o diabo. Toda circunstância espiritual ou natural da nossa vida, ela tem como pano de fundo a luta entre Deus e o diabo. Se você estudar o livro de Jó, nos seus primeiros capítulos, você vai entender que todo o sofrimento da vida de Jó não foi por causa da fé dele, não foi por causa dos princípios de submissão de Jó. Jó era um homem abençoado, íntegro, reto, justo, segundo a palavra de Deus, mas todas as mazelas que Jó enfrentou foi por causa da luta entre Deus e o diabo. Deus iria prevalecer contra o diabo através da vida de Jó, mas o diabo também poderia prevalecer contra Deus através da vida de Jó. A Bíblia é muito clara: a queda de Adão e Eva trouxe uma destruição naquilo que era o projeto original de Deus e daquilo que Deus queria fazer com a humanidade. A Bíblia diz que Jesus foi o segundo Adão. Foi preciso começar de novo com alguém que prevalecesse contra o diabo, para que a vontade de Deus se cumprisse sobre a face da terra. O pano de fundo de todas as verdades bíblicas sempre será a luta de Deus contra o diabo. E eu quero primeiro refletir com você Gênesis no capítulo 1. Gênesis capítulo 1 vai falar sobre esta grande verdade, sobre o princípio desta batalha espiritual. Essa precisa ser o nosso primeiro questionamento. É a primeira coisa que nós precisamos entender: onde nasceu, como nasceu a batalha espiritual, a luta entre Deus e o diabo, quando o homem começou a entrar nessa batalha entre Deus e o diabo. Mas a primeira verdade que há é que a luta entre Deus e o diabo na terra começa em Gênesis 1. O passo ou pontapé inicial desta batalha entre Deus e Lúcifer na terra, ela começa em Gênesis capítulo 1. A palavra do Senhor, ela diz assim, nós vamos estar com o nosso data show para que você acompanhe com mais facilidade. A Bíblia diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Nós vamos juntos depois, em visão da igreja, entender e compreender um pouco mais sobre isso. A Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia. A Bíblia não diz que a terra era sem forma e vazia. Ela estava naquele momento sem forma e vazia. Havia acontecido algo que destruiu a terra, que acabou com a vida da terra, que fez com que a terra estivesse sem vida, que a terra não expelisse ou expressasse vida. A terra estava sem forma e vazia. Possivelmente o que tirou a forma da terra, possivelmente o que destruiu aquilo que já era a criação de Deus, foi a queda de Lúcifer sobre a face da terra. Mas a Bíblia continua dizendo assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. A primeira grande verdade de Gênesis 1, 2 é que havia trevas sobre a face do abismo. As trevas são uma representação do poder do diabo. As trevas representam o governo do diabo contra Deus ou contra a vontade do Senhor. Na cruz do Calvário, a Bíblia diz que da hora sexta
até a hora nona houve trevas sobre a face da terra. As trevas ali representam um poder satânico, a presença do diabo sobre a face da terra. E entenda o que eu vou dizer a você. Gênesis 1 diz que a terra estava sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. A presença do diabo já estava na terra antes da criação do Éden. A presença do poder maligno estava na terra antes que Deus fizesse o Éden ou criasse Adão e Eva. E a palavra do Senhor continua dizendo assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. A primeira grande verdade que tem é que havia somente trevas sobre a face da terra. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, o poder de Deus estava em movimento, mas a presença e o poder maligno no mundo estava nas mãos do diabo. O poder e as trevas representavam uma ação espiritual maligna. Quando Deus percebe a presença das trevas, então, no planeta Terra, passa a haver a luta entre Deus e o diabo. A Bíblia diz que Deus diz: haja luz, e houve luz. É claro que a palavra do Senhor diz que a luz, ela milita contra as trevas. A Bíblia diz que onde há luz não pode haver trevas. Se você estudar a partir do verso 14, você vai perceber que Deus só criou o sol, a lua, as estrelas no quarto dia. Até o quarto dia Deus ainda não havia feito o sol, mas Deus já havia criado a luz. Deus já havia manifesto a sua glória e o seu poder. O Evangelho de João diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. O disse é o Verbo em ação. Obviamente, a luz que houve ali contra as trevas era a presença do nosso Senhor Jesus. Era a luta entre Deus e o diabo. A Bíblia diz que no meio das trevas a ordem de Deus foi: haja luz. E a Bíblia diz então que há uma separação entre trevas e luz, uma separação entre o domínio do diabo, entre o poder maligno e o domínio de Deus e o poder de Deus. E a Bíblia diz assim no verso 4: e viu Deus que a luz era boa, e ele fez então separação entre luz e trevas. Esse é o princípio da batalha espiritual no mundo. Foi a primeira guerra espiritual que aconteceu sobre a face da terra. No momento em que o mundo só tinha trevas, poder do diabo, em que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, mas não manifestava o poder de Deus na terra, vem Deus e disse: haja luz. Então há uma separação. As trevas são expulsas da terra, o poder maligno é retirado da autoridade que estava sobre ele, e começa a haver luz. E a Bíblia diz que Deus olha e viu que a luz era boa. No verso 5 diz assim: chamou Deus a luz dia e as trevas noite, houve tarde e manhã no primeiro dia. A palavra do Senhor diz que Deus separa, vê que a luz era boa, a luz representava o governo de Deus, e então Deus separa dia e noite. Ouça e entenda o que diz a palavra do Senhor. Deus não estava ainda governando o dia, e as trevas não estavam governando a noite por causa do sol e da lua. Isso só acontece no quarto dia. O que há de verdade fundamental nesse texto é de que Deus separa luz e trevas. Ele expulsa o poder maligno, diabólico, satânico da face da terra, e ele cria a primeira batalha espiritual na face da terra. A pergunta que nós temos que fazer: se o diabo já estava na terra, se Deus começa uma batalha espiritual entre luz e trevas sobre a face da terra, onde se origina a batalha espiritual? Quando houve a primeira guerra? Porque Gênesis 1 não é a primeira batalha espiritual entre Deus e o diabo. A pergunta é: onde nasceu a batalha espiritual entre luz e trevas, entre Deus e Lúcifer? E nós vamos estudar isso já na nossa próxima aula. Você pode acessar aí. Nós vamos agora estudar o princípio de batalha espiritual, onde se deu origem na guerra entre Deus e o diabo. Acesse a nossa segunda aula.